O milionário vê mendigo negro rezando pela filha em coma, e a reação surpreendeu. Ricardo, o rei do açaí, aquele que começou vendendo no baldinho na praia de Copacabana e hoje tinha franquia até em Portugal, estava puto. Acabava de sair do Albert Einstein, em Sampa, depois de uma reunião tensa que quase botou tudo a perder. A grana que ele injetava naquele hospital era absurda, mas parecia que nunca era o suficiente. E tudo por causa da Alice, a filha, linda, inteligente. Definhando numa cama. Enquanto a porta automática deslizava, revelando o sol fraco da tarde paulistana, ele viu a cena. Um cara, negão, todo maltrapilho, ajoelhado no meio da calçada, em frente à emergência. Rezava, chorava, se contorcia. Ricardo passaria batido, se não fosse por uma coisa. O nome que o mendigo sussurrava entre soluços. Alice. Por favor, Alice. Alice, a filha dele? Aquele. Mendigo conhecia a Alice? A curiosidade, misturada com uma pontada de irritação, falou mais alto. Ricardo, normalmente frio e calculista, sentiu um negócio estranho no peito. Um negócio que ele não sentia há anos. Foi chegando perto, devagar, sem fazer barulho. Queria entender aquela conexão bizarra. O mendigo, que parecia ser gente humilde, era o seu Zé, um catador de latinhas que vivia ali pelas ruas de Copacabana. Ricardo já tinha esbarrado com ele algumas vezes, mas nunca tinha prestado atenção. Agora, ali ajoelhado, desesperado, ele parecia outro homem. Seu Zé implorava por um milagre. Dizia que se a Alice melhorasse, ele dedicaria o resto da vida a ajudar os outros. Prometia, jurava, suplicava. Ricardo sentiu um nó na garganta. Ele, com toda a grana do mundo, não conseguia ter aquela fé, aquela esperança. Mas, antes que Ricardo pudesse se identificar, se revelar, o celular de seu Zé tocou. Um toque esganiçado, daqueles de celular velho. O rosto do catador se iluminou por um instante, mas logo se contorceu em agonia. Não, não pode ser. A voz sumiu, afogada em lágrimas. E Ricardo travou. Conseguia ouvir, abafado, o que o médico falava do outro lado da linha. Quadro irreversível. Desligar os aparelhos. Desligar os aparelhos? Da Alice? Quem era Alice para ser Zé? Que ligação improvável era essa? E o que Ricardo faria com a fé desesperada daquele homem, que, sem saber, implorava pela vida da filha do cara que bancava aquele hospital inteiro? Um frio na espinha. Uma certeza sombria. O destino de Alice e seu Zé estava amarrado, mas de um jeito muito mais sinistro do que Ricardo jamais poderia imaginar. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você tá assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Um frio na espinha. Uma certeza sombria. O destino de Alice e seu Zé estava amarrado, mas de um jeito muito mais sinistro do que Ricardo jamais poderia imaginar. Ricardo, paralisado, viu seu Zé desabar na calçada. O choro virou um grito lancinante, daqueles que rasgam a alma. Gente passando, olhando torto, acelerando o passo. Ninguém queria se envolver com a dor daquele. Homem, ele se aproximou, hesitante. O que dizer? O que fazer? Colocou a mão no ombro do seu Zé. O catador se encolheu, como se esperasse um chute. Calma, meu amigo, calma. A voz de Ricardo saiu rouca e embargada. Seu Zé levantou o rosto, os olhos vermelhos e inchados. Olhou para Ricardo como se ele fosse a pior pessoa do mundo. E, de repente, cuspiu as palavras. Você é o pai dela, não é? Ricardo engoliu em seco. Como ele sabia? Eu sou.
Antes que pudesse completar a frase, seu Zé se levantou num pulo, à força da desesperança. Agarrou Ricardo pela camisa, os dedos cravados na carne. Por quê? Por que você fez isso com a minha filha? Ricardo arregalou os olhos. Sua filha? A Alice é sua filha? Seu Zé sacudiu Ricardo com violência. Não se faça de sonso. Você sabe muito. Bem, abandonou a gente há anos, sumiu no mundo, deixou a Alice crescer sem pai e agora vem bancar o bonzinho. Ricardo estava em choque. Aquilo não podia ser verdade. Ele nunca. A confusão na cabeça dele era tanta que ele mal ouviu seu Zé berrar as próximas palavras. Eu te amaldiçoo, Ricardo. Amaldiçoo você e toda a sua grana. Que você nunca mais tenha paz. Seu Zé soltou Ricardo e saiu correndo, tropeçando, sumindo no meio da multidão. Ricardo ficou ali, parado, a ficha caindo aos poucos. A Alice, a sua Alice, era filha daquele homem sofrido, fruto de um amor antigo, um deslize da juventude que ele tinha enterrado no fundo da memória. De repente, o celular tocou. Era o hospital. Senhor Ricardo, precisamos que o senhor venha o mais rápido possível. Alice, a voz do médico hesitou. Ela acordou. Acordou? Depois de tanto tempo, Alice tinha acordado? Um milagre? Ricardo correu para o hospital, o coração batendo forte. Chegou no quarto, ofegante. Alice estava lá, de olhos abertos, fraca, mas consciente. Pai! A voz dela era um sussurro. Ele se aproximou, emocionado. Filha, meu amor, você está bem? Alice sorriu fracamente. Pai, tem uma coisa que eu preciso te contar. Ela fez uma pausa, respirou fundo. Eu sei de tudo. Eu sei quem é o meu verdadeiro pai. Ricardo sentiu um calafrio. Ela sabia? Como? Alice continuou, a voz cada vez mais fraca. Seu Zé, ele sempre cuidou de mim, mesmo de longe. Ele é um homem bom. E então a bomba. Pai, ele precisa de você. Ele está doente, muito doente, e precisa de um transplante de... Alice tossiu, com dificuldade. De coração. Um transplante de coração? Para seu Zé? Ricardo olhou para a filha, para o rosto frágil, para os olhos cheios de esperança. Olhou para o próprio peito, sentindo o coração bater forte, com saúde. E, de repente, ele entendeu. O destino de Alice e seu Zé não estava apenas amarrado. Estava sangrento, cruel. O que Ricardo faria? Dar o próprio coração para o homem que ele abandonou e que agora amaldiçoava? Sacrificar a própria vida para salvar o pai da sua filha? A porta do quarto se abriu. Um médico entrou, o rosto pálido. Senhor Ricardo, temos um problema. O senhor tem uma compatibilidade perfeita com o seu Zé. Um choque, um silêncio mortal. E então, uma pergunta que martelava na cabeça de Ricardo. Seria ele capaz de tamanha redenção? Ou a maldição de seu Zé se cumpriria, transformando a vida de todos em um inferno sem fim? Senhor Ricardo, temos um problema. O senhor tem uma compatibilidade perfeita com o seu Zé. Um choque, um silêncio mortal. E então, uma pergunta que martelava na cabeça de Ricardo. Seria ele capaz de tamanha redenção? Ou a maldição de seu Zé se cumpriria, transformando a vida de todos em um inferno sem fim? Ricardo olhou para Alice. Tão frágil, tão dependente. Depois, a imagem de seu Zé, ajoelhado, maltrapilho, implorando pela vida da filha. A filha dele. Uma vida que ele nem sabia que existia. Eu preciso pensar, Ricardo gaguejou. Preciso de um tempo. O médico assentiu, compreensivo. Claro, senhor Ricardo. Mas não temos muito tempo. O quadro do seu Zé é gravíssimo. Ricardo saiu do quarto atordoado. Precisava de ar, de espaço. Foi para a capela do hospital, um lugar que ele nunca tinha dado bola. Ajoelhou-se no banco, mas não sabia o que dizer. Rezar? Aquele cara que só acreditava em números? De repente, sentiu um toque no ombro. Era a enfermeira-chefe, Dona Maria, uma senhora que trabalhava ali há anos e conhecia todo mundo. Sei que é uma situação difícil, Ricardo, ela disse com uma voz calma. Mas às vezes
A vida nos prega umas peças, e às vezes o que parece ser uma maldição pode ser uma bênção disfarçada. Ricardo a olhou confuso. Bênção, Dona Maria? O cara me amaldiçoou. Disse que ia me fazer sofrer. Dona Maria sorriu, um sorriso triste. Ricardo, você sabe a história toda? Sabe o que realmente aconteceu entre você e o seu Zé tantos anos atrás? Ricardo franziu a testa. Eu sei o que ele me contou, que eu abandonei ele e a Alice. É aí que você se engana. Dona Maria sussurrou, aproximando-se mais. A verdade, Ricardo, é que o seu Zé nunca soube que a Alice era sua filha. Ricardo arregalou os olhos. Como assim? Dona Maria respirou fundo. A mãe da Alice, a Ana, era uma moça muito humilde. Ela te amava, Ricardo, mas sabia que você tinha ambições, que queria ir longe. Quando ela descobriu que estava grávida, ficou com medo de te contar. Tinha medo de atrapalhar seus planos. Então ela sumiu, foi embora para Copacabana e nunca mais te procurou. Ricardo estava em choque. Aquilo não podia ser verdade. E o seu Zé? O que ele tem a ver com isso? O seu Zé era o melhor amigo da Ana. Ele a amava em segredo, mas nunca teve coragem de se declarar. Quando a Ana morreu, ele prometeu cuidar da Alice como se fosse filha dele. E ele fez isso, Ricardo, com todo o amor do mundo. Ricardo sentiu as pernas bambearem. Então, seu Zé não era um pai abandonado cheio de rancor. Era um herói. Um homem que dedicou a vida a cuidar da filha de outro. Mas por que ele disse que eu abandonei a Alice? Dona Maria suspirou. Ricardo, a Alice sempre soube quem você era. Ela te via na TV, nas revistas. Ela sabia que você era o rei do açaí. E ela sempre quis te conhecer. Mas o seu Zé, com medo de perder a Alice, sempre a impediu. Ele tinha medo de que você a levasse para longe dele. Então, ele inventou essa história de abandono, para que a Alice não te procurasse. Um nó se formou na garganta de Ricardo. A vida dele era uma mentira, uma teia de segredos e mal-entendidos. De repente, um grito cortou o silêncio da capela. Um grito de dor, de desespero. Ricardo, Ricardo, venha rápido! A Alice! Era um médico, correndo em direção a eles. Ricardo correu atrás dele, o coração na boca. Chegou no quarto e viu a cena. Alice estava desacordada, os aparelhos apitando freneticamente. O que aconteceu? Ricardo perguntou, a voz trêmula. O médico balançou a cabeça. Ela teve uma parada cardíaca. Estamos tentando reanimá-la. Mas Ricardo se aproximou da filha, pegou na mão dela. A mão estava fria, sem vida. Alice, filha, por favor, não me deixe, ele implorou. De repente, a porta do quarto se abriu e seu Zé entrou, cambaleando, amparado por enfermeiros. Alice, ele murmurou com a voz fraca. Os olhos de Alice se abriram. Ela olhou para o seu Zé, um sorriso fraco nos lábios. Pai Zé, ela sussurrou, eu te amo. E então os olhos dela se fecharam. O monitor cardíaco apitou uma linha reta. Alice tinha partido. Seu Zé se soltou dos enfermeiros e caiu de joelhos ao lado da cama, chorando desesperadamente. Ricardo, paralisado, não conseguia acreditar. A filha que ele acabava de conhecer, a filha que ele tanto queria proteger, tinha ido embora. De repente, seu Zé levantou o rosto, os olhos vermelhos de ódio. Olhou para Ricardo com uma fúria indescritível. Foi você, ele gritou. Foi você que matou a minha filha. Você e a sua maldição. E então, seu Zé caiu no chão, inconsciente. Os enfermeiros correram para socorrê-lo. Ricardo ficou ali, parado, sentindo o peso da culpa esmagá-lo. Ele era o responsável por tudo aquilo. Pela morte da Alice, pela dor do seu Zé. Ele era o vilão da própria história. Mas, no meio de toda aquela confusão, Ricardo percebeu algo estranho. Algo que o fez gelar por dentro, enquanto os enfermeiros tentavam reanimar seu Zé. Ricardo viu um deles tirar algo do bolso do jaleco. Era uma seringa com um líquido transparente. E o enfermeiro estava injetando aquele líquido no seu Zé.
Um choque percorreu o corpo de Ricardo. Aquilo não era um medicamento. Era veneno. Alguém estava tentando matar seu Zé. Ali, naquele hospital, na frente de todo mundo. Mas quem? E por quê? Ricardo viu o enfermeiro com a seringa. A cena em câmera lenta. Era um enfermeiro que sempre estava sorrindo, o que trazia café para Alice. Impossível. Mas estava ali, injetando algo no seu Zé. Para! Ricardo gritou, correndo para cima do enfermeiro. Mas era tarde. O enfermeiro terminou de injetar, largou a seringa e sumiu no meio da confusão. Ninguém viu nada. Ninguém percebeu. Ricardo pegou a seringa, as mãos tremendo. Olhou para o líquido transparente. Um cheiro esquisito, quase adocicado. Oh, que era aquilo? Nesse momento, o médico-chefe chegou, a cara pálida. O que está acontecendo aqui? Perguntou, a voz embargada. Ricardo apontou para a seringa. Aquele enfermeiro, ele injetou alguma coisa no seu Zé. Acho que é veneno. O médico pegou a seringa, cheirou o líquido. A cara dele ficou mais pálida ainda. Meu Deus, isso é cloreto de potássio em alta concentração. Causa parada cardíaca instantânea. Parada cardíaca? Ricardo olhou para o seu Zé, desacordado. Os enfermeiros tentando reanimá-lo. Era o fim. Precisamos chamar a polícia, Ricardo gritou. Alguém tentou matar o seu Zé. O médico hesitou. Ricardo, espere. Não podemos fazer isso agora. Precisamos salvar o seu Zé. Salvar o seu Zé? Depois de injetar veneno nele? A ficha de Ricardo começou a cair. O médico, o enfermeiro sorridente, tinha alguma coisa muito errada ali. Por que você está protegendo ele? Ricardo perguntou, a voz saindo. Quase como um rosnado. Você sabia disso, não sabia? O médico desviou o olhar. Ricardo, você não entende. Isso é mais complicado do que parece. Complicado? Estão tentando matar o pai da minha filha. O homem que cuidou dela a vida toda. Ricardo gritou, a raiva subindo a cabeça. De repente, a porta do quarto se abriu. E uma mulher entrou correndo. Era a Dona Maria, a enfermeira-chefe, a senhora que sempre tinha um sorriso no rosto. Ricardo, pelo amor de Deus, preciso te contar uma coisa, ela disse, a voz desesperada. Ricardo olhou para ela, confuso. O que foi, Dona Maria? O que está acontecendo? Dona Maria respirou fundo, como se estivesse tomando coragem. Ricardo, a Alice não morreu de parada cardíaca. Ricardo arregalou os olhos. Como assim? O médico disse. O médico mentiu, Dona Maria gritou. A Alice ela foi assassinada. Um choque percorreu o corpo de Ricardo. Assassinada? A filha dele? Quem fez isso? Ele perguntou, a voz tremendo. Quem seria capaz de? Dona Maria olhou para ele, os olhos cheios de lágrimas. Foi você, Ricardo. Um silêncio mortal tomou conta do quarto. Ricardo não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Eu? Como assim eu? Ele gaguejou. Eu nunca faria mal à minha filha. Dona Maria balançou a cabeça. Não você diretamente, Ricardo, mas a sua obsessão por dinheiro. A sua ganância. Foi isso que matou Alice. Ela respirou fundo e começou a contar a história. Uma história que Ricardo jamais poderia imaginar. Uma história de traição, de vingança e de um segredo obscuro que ligava todos eles. A história da verdadeira origem da fortuna de Ricardo e como Alice se tornou um obstáculo para a maior conquista de sua vida. E como médico e alguns funcionários do hospital, comprados por uma pessoa poderosa, a estavam ajudando a executar um plano diabólico. A Alice descobriu a verdade, Ricardo. Dona Maria disse, a voz embargada. Ela descobriu como você ficou rico. E ela não conseguiu lidar com isso. Ela ameaçou contar tudo para a polícia. Então, eles decidiram silenciá-la. Ricardo sentiu o mundo girar. Ele, o rei do açaí, o cara que tinha tudo, era o responsável pela morte da própria filha. Nesse momento, o médico-chefe se aproximou, um sorriso frio nos lábios. Parece que a verdade veio à tona, Ricardo. Ele disse, a voz calma. Mas não se preocupe.
Você não vai sair daqui vivo para contar essa história. E então, Ricardo percebeu. Ele estava preso, preso em uma teia de mentiras, de traição e de morte. E a única saída era lutar. Lutar pela memória da Alice. Lutar pela vida do seu Zé e lutar pela própria alma. Mas como? Contra quem? E qual era a verdade por trás de tudo aquilo? Era a ponta do iceberg de uma conspiração muito mais profunda e perigosa do que ele jamais poderia imaginar. Parece que a verdade veio à tona, Ricardo. Ele disse, a voz calma. Mas não se preocupe. Você não vai sair daqui vivo para contar essa história. E então, Ricardo percebeu. Ele estava preso. Preso em uma teia de mentiras, de traição e de morte. E a única saída era lutar. Lutar pela memória da Alice. Lutar pela vida do seu Zé. E lutar pela própria alma. Mas como? Contra quem? E qual era a verdade por trás de tudo aquilo? Era a ponta do iceberg de uma conspiração muito mais profunda e perigosa do que ele jamais poderia imaginar. O médico sacou uma seringa do bolso, igual a que usaram no seu Zé. Ricardo tentou reagir, mas 2 seguranças enormes apareceram do nada e o agarraram pelos braços. Força bruta, impossível se soltar. Calma, Ricardo, o médico debochou. Vai ser rapidinho, só um sonífero para você dormir para sempre. A seringa se aproximava. Ricardo fechou os olhos, esperando a picada. Mas de repente um estrondo. A porta do quarto voou longe, estilhaçando na parede. Todo mundo se assustou. Na porta, parada, a figura de um policial. Um cara alto, forte, com a cara fechada. Mas não era um policial qualquer. Era o delegado Silva, o terror da Zona Sul. Famoso por não aliviar para ninguém. Parado, doutor, o delegado berrou, sacando a arma. Mãos para cima. Isso é a polícia. Os seguranças hesitaram. O médico ficou branco como um fantasma. Ricardo aproveitou a confusão, se soltou dos caras e se jogou. No chão! Delegado, me ajuda. Eles mataram a minha filha e estão tentando me matar também. Ricardo gritou, desesperado. O delegado Silva olhou para a cena, analisando tudo em segundos. Eu tô vendo tudo, Ricardo. Pode ficar tranquilo. Em um piscar de olhos, o delegado dominou a situação. Os seguranças foram algemados, o médico foi enquadrado. Aquele enfermeiro safado que aplicou o veneno no seu Zé já tinha sumido, mas o delegado prometeu caçar ele até no inferno. A ambulância chegou, levando o seu Zé para o centro cirúrgico. A dona Maria, coitada, não parava de chorar. Ricardo estava em choque, sem entender nada. Como o delegado Silva apareceu ali? Quem chamou ele? O delegado se aproximou de Ricardo, um olhar sério no rosto. Ricardo, a gente estava investigando esse hospital há um tempo. Denúncias de corrupção, desvio de dinheiro, até morte suspeita. Mas precisávamos de uma prova concreta. E você, meu amigo, foi a isca perfeita. Ricardo franziu a testa. Como assim, isca? O delegado sorriu, um sorriso frio. Lembra daquele amigo seu, o Jorginho, que te ligou outro dia, falando que tinha informações sobre a morte da sua filha? Então, era tudo armação nossa. Ricardo arregalou os olhos. Armação? Quer dizer que tudo isso foi para te atrair para cá, Ricardo. A gente sabia que você ia mexer os pauzinhos, que ia tentar descobrir a verdade. E a gente estava esperando você dar o bote. E você mordeu a isca direitinho. Ricardo se sentiu usado, traído, mas ao mesmo tempo aliviado. A justiça estava sendo feita. Mas por que eu, delegado? Por que me usar? Ricardo perguntou, a voz embargada. O delegado respirou fundo, como se fosse contar um segredo. Porque a gente sabia, Ricardo. Sabíamos que você tinha um passado sujo. Sabíamos que a sua fortuna não era tão limpa assim. E sabíamos que você ia fazer de tudo para proteger o seu império. Ricardo ficou pálido. Como ele sabia? A gente sabe de tudo, Ricardo. Do esquema do açaí, da lavagem de dinheiro, das propinas para os fiscais. A gente sabe de tudo. Um silêncio mortal pairou no ar. Ricardo estava encurralado.
Mas, delegado, e a minha filha? Quem matou Alice? Ricardo perguntou, a voz quase inaudível. O delegado olhou para ele, um olhar que Ricardo nunca ia esquecer. Aí que tá, Ricardo. A gente descobriu quem matou Alice, e você não vai acreditar. O delegado fez um sinal com a cabeça. A porta do quarto se abriu lentamente, e quem entrou foi seu Zé, vivo, forte, sem nenhum arranhão. Ricardo olhou para o seu Zé, completamente atônito. Não podia ser. Ele tinha visto o enfermeiro injetar veneno nele. Ele tinha visto seu Zé desabar no chão. Seu Zé se aproximou de Ricardo, um sorriso macabro nos lábios. Surpreso, Ricardinho? Achou que tinha se livrado de mim? Ricardo gaguejou. Mas como? Simples, Ricardo. O veneno era falso. Tudo isso foi um teatro para te pegar. Ricardo não conseguia entender. Você armou tudo isso? Você e o delegado? Seu Zé riu, uma gargalhada fria. Eu não, Ricardo. Eu só fui o ator. Quem armou tudo foi a sua filha. Ricardo sentiu um choque. A Alice? Mas ela estava morta. Não se faça de sonso, Ricardo. A Alice tá viva e ela tá te esperando. Nesse momento, uma voz suave ecoou no quarto. Pai! Ricardo se virou e viu. Era ela. Alice, linda, radiante, viva. Alice? Mas como? Ricardo perguntou, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Alice sorriu, um sorriso que Ricardo nunca tinha visto antes. Eu vou te explicar tudo, pai. Mas antes, preciso te apresentar uma pessoa. Alice fez um sinal. E então, do meio das sombras, surgiu a figura de uma mulher. Uma mulher elegante, poderosa, com um olhar frio e calculista. Ricardo, Alice disse, a voz firme. Essa é a minha mãe, Ana. Ricardo cambaleou para trás, sem acreditar no que estava vendo. Ana? Viva? Mas ele tinha certeza de que ela estava morta. Ana se aproximou de Ricardo, um sorriso cruel nos lábios. Olá, Ricardo. Sentiu saudades? E então, Ricardo entendeu. Tudo fazia sentido agora. A armação, a traição, a vingança. Ele tinha sido enganado por todos. Pela filha que ele amava, pela mulher que ele acreditava ter perdido. E agora, eles estavam ali, juntos, prontos para destruir tudo o que ele construiu. Mas, por quê? Qual era o motivo de tanta crueldade? O que ele tinha feito para merecer isso? Antes que Ricardo pudesse fazer qualquer pergunta, Ana abriu a boca e revelou a verdade. Uma verdade tão chocante, tão monstruosa que Ricardo desejou nunca ter nascido. Você não imagina a dor que eu senti, Ricardo. Ana sussurrou, a voz carregada de ódio. Quando eu descobri que você era o responsável pela morte do meu pai. Sim, Ricardo, você matou meu pai. E agora, você vai pagar por isso. Você não imagina a dor que eu senti, Ricardo. Ana sussurrou, a voz carregada de ódio. Quando eu descobri que você era o responsável pela morte do meu pai. Sim, Ricardo, você matou meu pai. E agora você vai pagar por isso. Ricardo olhou para Ana, pro rosto marcado pela vingança. Não conseguia entender. Matar o pai. Dela. Quando? Como? Eu não sei do que você está falando. Ricardo gaguejou. Eu nunca. Não minta, Ana berrou, interrompendo ele. Eu tenho provas. Eu sei de tudo. Alice se aproximou, um olhar triste no rosto. Pai, a verdade é que o avô era um empresário honesto, que estava investigando um esquema de corrupção na sua empresa. Você mandou calar a boca dele, não foi? Ricardo sentiu o chão sumir sob seus pés. Aquilo não podia ser verdade. Ele nunca seria capaz de. Ou seria? A ambição, a grana. Será que ele tinha se tornado um monstro? Eu não lembro, Ricardo murmurou, a voz sumindo. De repente, seu Zé deu um passo à frente. Eu me lembro, Ricardo, eu vi tudo. Ricardo olhou para o seu Zé, para o homem que ele tanto tinha desprezado. Você viu? Como assim? Seu Zé respirou fundo. Eu trabalhava como segurança do pai da Ana. Na noite em que ele morreu, eu estava lá. Eu vi você chegar, discutir com ele. Eu ouvi os tiros. Um silêncio mortal tomou conta do quarto. Ricardo estava em choque, sem conseguir acreditar no que estava ouvindo. Ele era um assassino?
Ele tinha tirado a vida de um homem inocente? Não, isso não pode ser verdade. Ricardo sussurrou, as lágrimas escorrendo pelo rosto. De repente, uma sirene começou a tocar lá fora. Uma sirene alta, estridente, que cortou o silêncio do hospital. A polícia chegou! Alguém gritou. O delegado Silva entrou correndo no quarto, a arma em punho. Ricardo, você está preso pelo assassinato de... Mas antes que o delegado pudesse completar a frase, uma explosão. Um estrondo ensurdecedor que sacudiu todo o hospital. As luzes se apagaram. O chão tremeu. Pânico generalizado. O que foi isso? Alguém gritou. No meio da escuridão. Ricardo, atordoado, tentou se levantar. Mas estava tudo escuro, confuso. De repente, sentiu uma mão puxando ele. Vem comigo. Uma voz sussurrou no ouvido dele. Ricardo olhou para cima e viu Dona Maria, a enfermeira-chefe, a mulher que ele tanto confiava. Dona Maria, o que está acontecendo? Ricardo perguntou, confuso. Não temos tempo para explicar. Dona Maria respondeu, puxando ele pela mão. Precisamos sair daqui agora. E então, Dona Maria começou a correr, arrastando o Ricardo com ela. Eles correram pelos corredores escuros, desviando de destroços e de pessoas em pânico. Para onde estamos indo? Ricardo perguntou, ofegante. Dona Maria não respondeu. Continuou correndo, em silêncio, até que chegaram a uma porta. Uma porta escondida, que Ricardo nunca tinha visto antes. Dona Maria abriu a porta e empurrou Ricardo para dentro. Entra, ela ordenou. Ricardo entrou na sala, confuso. Era uma sala pequena, escura, com um cheiro forte de mofo. No centro da sala, uma escada. Uma escada que descia para o subsolo. Onde estamos? Ricardo perguntou, olhando em volta. Dona Maria respirou fundo. Estamos no lugar mais seguro do hospital, Ricardo. O único lugar onde ninguém vai nos encontrar. E então Dona Maria começou a descer as escadas. Ricardo hesitou por um instante, mas depois seguiu ela. Enquanto desciam as escadas escuras e úmidas, Ricardo começou a sentir um frio na espinha. Uma sensação de que algo muito estranho estava acontecendo. Algo que ele não conseguia entender. Dona Maria, por que você está me ajudando? Ricardo perguntou, a voz tremendo. Por que você está me escondendo? Dona Maria parou de descer as escadas e olhou para Ricardo. Um olhar estranho, um olhar que ele nunca tinha visto antes. Por quê, Ricardo? Dona Maria respondeu, a voz fria e calculista. Eu sou a sua mãe. Por quê, Ricardo? Dona Maria respondeu, a voz fria e calculista. Eu sou a sua mãe. Mãe? Ricardo sentiu como se levasse um soco no estômago. Impossível. A mãe dele tinha morrido quando ele era criança. Pelo menos era o que ele sempre soube. Você tá louca, Dona Maria? Minha mãe morreu. Eu vi o caixão, o enterro. Dona Maria sorriu, um sorriso que não chegava aos olhos. Meu querido, você viu o que te deixaram ver. A verdade é que eu precisei sumir. Seu pai, ele era um homem perigoso. Ele ia me matar. Então eu planejei tudo. Fingi a minha morte e fugi. Te deixei com a sua tia, sabendo que ela ia te criar bem. Ricardo não conseguia processar tanta informação. A mulher que ele sempre viu como uma enfermeira gentil, uma amiga, era a mãe que ele acreditava estar morta. E agora ela estava ali, no subsolo de um hospital em ruínas, revelando segredos obscuros. Por que você nunca me procurou? Ricardo perguntou, a voz embargada. Porque eu estava te observando de longe, vendo você crescer, construir seu império. Eu tinha orgulho de você, Ricardo. Mas então eu descobri a verdade sobre o pai da Ana. E eu soube que você ia pagar por isso. Ricardo sentiu um arrepio na espinha. Tudo estava conectado. A morte do pai da Ana, a armação da Alice, a falsa morte do seu Zé. Tudo era parte de um plano macabro, orquestrado pela mulher que ele sempre achou que era sua amiga. A mulher que agora dizia ser sua mãe. Você planejou tudo isso? Ricardo perguntou, horrorizado. Eu ajudei,
Dona Maria corrigiu. A Ana e a Alice são as mentes por trás de tudo. Elas queriam te ver sofrer. Queriam te tirar tudo o que você tinha. De repente, uma luz forte invadiu o subsolo. Ricardo e Dona Maria se viraram e viram Alice, parada na entrada, com uma arma na mão. Chega de segredos, mãe, Alice disse, a voz firme. A gente já esperou demais. Dona Maria olhou para a filha, um olhar de reprovação. Alice, o que você vai fazer? Não podemos. Podemos sim, mãe, Alice interrompeu. Ele precisa pagar. Ele matou o meu avô. Ele destruiu a minha família. Ricardo olhou para Alice, o coração partido. A filha que ele tinha acabado de conhecer, a filha que ele tanto queria amar, estava ali, apontando uma arma para ele. Alice, por favor, não faça isso, Ricardo implorou. Eu sei que eu errei. Eu sei que eu fiz coisas horríveis, mas eu sou seu pai. Eu te amo. Alice sorriu, um sorriso frio e sem emoção. Amor? Você não sabe o que é amor, pai. Você só sabe o que é dinheiro. E agora você vai perder tudo, inclusive a sua vida. Alice levantou a arma, mirou em Ricardo. Ele fechou os olhos, esperando o tiro. Mas então, um grito. Dona Maria se jogou na frente de Ricardo, protegendo-o com o próprio corpo. O tiro ecoou no subsolo. Dona Maria caiu no chão, sangrando. Alice arregalou os olhos, chocada. Mãe! Não! Ricardo se ajoelhou ao lado de Dona Maria, desesperado. Dona Maria, por que você fez isso? Dona Maria tossiu, cuspindo sangue. Eu precisava te proteger, mãe. E então Dona Maria fechou os olhos. Morreu nos braços de Ricardo. Alice gritou, um grito de dor e de raiva. Olhou para Ricardo, os olhos cheios de ódio. Você, ela gritou. Você matou a minha mãe. Você vai pagar por isso. De repente, Alice se virou e correu para fora do subsolo. Ricardo tentou ir atrás dela, mas as pernas não obedeciam. Ele estava em choque, arrasado pela dor. Mãe? Quer dizer, a Dona Maria era a mãe dele e tinha morrido para salvá-lo da própria filha? Ele se levantou, cambaleando. Precisava sair dali. Precisava encontrar Alice. Precisava entender o que estava acontecendo. Mas então ele ouviu um barulho de passos se aproximando. Alguém estava vindo, e ele tinha a sensação de que não era ninguém que ele conhecia. Ainda zonzo, Ricardo se escondeu atrás de um monte de entulho, esperando com o coração na boca. Quando os passos se aproximaram, ele espiou. E o que ele viu o fez gelar por dentro. Quem estava ali, parado na entrada do subsolo, era ele mesmo. Sim, era Ricardo. Mas não era ele, o Ricardo ali escondido. Era outro Ricardo. Um Ricardo mais jovem, mais forte, com o olhar rosto ficando cada vez mais assustador. Sem pensar duas vezes, Ricardo se jogou para trás, tropeçando em pedaços de concreto e caindo no chão. O clone de Ricardo gargalhou. Não adianta fugir, Ricardinho, eu vou te pegar. Ricardo se levantou, com as pernas bambas. Precisava sair dali, mas para onde? O subsolo era um labirinto de corredores escuros e salas abandonadas. Ele não tinha a menor ideia de como escapar. O clone de Ricardo se aproximava. A cada passo, o sorriso ficava mais largo. Ricardo sentiu um frio na espinha. Ele nunca tinha sentido tanto medo na vida. De repente, um estrondo, uma explosão ainda maior que a anterior, sacudiu o subsolo. O chão tremeu, as paredes desabaram. Ricardo e o clone de Ricardo foram jogados para longe, em direções opostas. Quando a poeira baixou, Ricardo se levantou, tossindo e com o corpo todo dolorido. Olhou em volta e não viu o clone de Ricardo. Tinha sumido. Aliviado, Ricardo começou a andar, tentando encontrar uma saída. Mas então ele ouviu um barulho de choro, um choro fraco, abafado. Ricardo seguiu o som e chegou a uma pequena sala. Lá dentro, sentada no chão, estava Alice, a filha dele, viva. Alice? Ricardo perguntou incrédulo.
O que você está fazendo aqui? Alice levantou o rosto, os olhos vermelhos e inchados. Pai, ela sussurrou. Me perdoa. Ricardo se aproximou da filha, confuso. Perdoar? Pelo quê? Você tentou me matar. Alice balançou a cabeça. Eu sei, pai. Eu sei. Eu fiz coisas horríveis. Mas eu não queria fazer isso. Eu fui manipulada. Ricardo franziu a testa. Manipulada? Por quem? Alice respirou fundo. Pela minha avó. Pela sua mãe. Ricardo arregalou os olhos. A Dona Maria, mas ela está morta. Ela se jogou na frente do tiro para me proteger. Alice começou a chorar. Ela não morreu, pai. Ela fingiu. Tudo isso foi uma farsa. A minha avó sempre foi obcecada por vingança. Ela me convenceu de que você era um monstro, de que você merecia morrer. Ela me usou para te atrair para cá, para te destruir. Ricardo estava em choque. Nada fazia sentido. A Dona Maria viva, a Alice manipulada, o clone de Ricardo? O que estava acontecendo ali? Eu não entendo, Alice. Ricardo disse, a voz tremendo. Por que sua avó faria isso? Por que ela me odeia tanto? Alice olhou para Ricardo, um olhar de tristeza profunda. Por que, pai? Você não é filho dela. Ricardo sentiu um soco no estômago. O quê? Como assim eu não sou filho dela? Alice respirou fundo. A verdade é que a sua mãe, a sua verdadeira mãe, era a melhor amiga da Dona Maria. Elas eram como irmãs. Mas então, a sua mãe se apaixonou pelo pai da Lana, e eles tiveram um caso. A Dona Maria nunca perdoou a sua mãe por isso. Ela a odiou até o fim da vida. Ricardo não conseguia acreditar. A vida dele era uma mentira. Uma teia de segredos, de traições, de ódio. E o que aconteceu com a minha mãe? Ricardo perguntou, a voz quase inaudível. Alice olhou para Ricardo, as lágrimas escorrendo pelo rosto. A sua mãe morreu no parto. A Dona Maria nunca te contou a verdade. Ela te criou como se fosse filho dela, mas no fundo, ela sempre te odiou. Ela queria se vingar da sua mãe através de você. Ricardo sentiu o mundo desabar sobre ele. A mulher que ele sempre achou que era sua mãe, a mulher que ele amava, na verdade o odiava. E a mulher que o amou de verdade, a mulher que deu a vida por ele, ele nunca nem conheceu. De repente um barulho de passos se aproximando. Alice e Ricardo se viraram e viram o clone de Ricardo. Ele estava sorrindo. Um sorriso frio, cruel. Que bonitinho, ele disse, a voz sarcástica. Um reencontro familiar. Mas não se preocupem, não vou atrapalhar. Só vim terminar o que comecei. E então, o clone de Ricardo sacou uma arma, mirou em Ricardo e puxou o gatilho. Mas no último segundo, Alice se jogou na frente do pai. O tiro acertou ela. Alice caiu nos braços de Ricardo, sangrando. O clone de Ricardo gargalhou. Que pena, mas não faz diferença. Eu vou matar vocês dois de qualquer jeito. E então, o clone de Ricardo se aproximou, a arma apontada. Para a cabeça de Ricardo, era o fim. Mas de repente uma voz forte, autoritária. Polícia, mãos para o alto! O clone de Ricardo se virou e viu. O delegado Silva. O delegado Silva apontou a arma para o clone de Ricardo. Acabou, Playboy. Você está preso. O clone de Ricardo hesitou por um instante, mas então jogou a arma no chão e levantou as mãos. Ele sabia que tinha perdido. O delegado Silva se aproximou e algemou o clone de Ricardo. Quem é você? Ele perguntou. A voz séria. Por que você se parece tanto com o Ricardo? O clone de Ricardo sorriu, um sorriso misterioso. Isso é uma longa história, delegado, mas eu prometo que você vai adorar. E então, o clone de Ricardo olhou para Ricardo, um olhar que Ricardo nunca ia esquecer. Um olhar de ódio, de desprezo, de vingança. A gente ainda vai se encontrar, Ricardinho, ele sussurrou. E quando isso acontecer, eu vou te matar. E então, o delegado Silva arrastou o clone de Ricardo para fora da sala.
Ricardo ficou ali, ajoelhado ao lado de Alice, chorando. Filha, por favor, não me deixe, Ricardo implorou. Alice sorriu fracamente. Eu te amo, pai, ela sussurrou. Me perdoa por tudo. E então os olhos dela se fecharam. Alice tinha partido. De novo. Mas dessa vez, para sempre. Naquele momento, Ricardo percebeu que tinha perdido tudo. A filha, a mãe, a fortuna, a reputação. Ele estava sozinho. E pior, ele ainda não sabia quem era aquele clone e por que ele o odiava tanto. Será que o pesadelo tinha acabado? Ou era só o começo? Naquele momento, Ricardo percebeu que tinha perdido tudo. A filha, a mãe, a fortuna, a reputação. Ele estava sozinho. E pior, ele ainda não sabia quem era aquele clone e por que ele o odiava tanto. Será que o pesadelo tinha acabado? Ou era só o começo? Ricardo olhou para o corpo da Alice, ali, sem vida. O choro preso na garganta. Aquele clone, ele ia pagar. Mas como? Ele estava sem nada, sem ninguém. De repente, uma luz forte clareou tudo. Os bombeiros chegaram invadindo o subsolo. Começou o caos. Gritos, sirenes, correria. Ricardo ficou ali, paralisado, vendo os caras carregarem o corpo da Alice. Um bombeiro se aproximou, botou a mão no ombro dele. Senhor, precisamos evacuar o local. Não é seguro ficar aqui. Ricardo nem ouviu. Só conseguia pensar na Alice, na Dona Maria, em tudo que tinha acontecido. A vida dele virou um filme de terror. Enquanto saía do subsolo, Ricardo viu o delegado Silva conversando com os policiais. O delegado fez um sinal para ele vir até ali. Ricardo, precisamos conversar, o delegado falou, a cara séria. Precisamos saber quem era aquele cara que se parece tanto com você. Ricardo respirou fundo. Eu não sei, delegado. Nunca vi aquele cara na vida. O delegado olhou para ele desconfiado. Não minta para mim, Ricardo. A gente sabe que você tá escondendo alguma coisa. Ricardo engoliu em seco. O que ele podia falar? Que tinha um clone psicopata querendo matar ele? Ninguém ia acreditar. Eu juro, delegado. Eu não sei quem é aquele cara. Mas eu vou descobrir. E quando eu descobrir, ele vai se arrepender de ter cruzado o meu caminho. O delegado suspirou. Tá bom, Ricardo. Eu vou te dar um voto de confiança. Mas se eu descobrir que você está envolvido com alguma coisa errada, eu vou te botar na cadeia. Entendeu? Ricardo assentiu. Entendi, delegado. O delegado fez um sinal para os policiais. Eles se afastaram, deixando Ricardo sozinho. Ricardo olhou em volta. O hospital era um caos. Bombeiros, policiais, ambulâncias. Um verdadeiro inferno. Ele precisava sair dali. Precisava pensar. Mas para onde ir? Ele não tinha mais nada. De repente, uma voz chamou ele. Ricardo. Ricardo se virou e viu. Seu Zé. Vivo! O que você está fazendo aqui? Ricardo perguntou, surpreso. Seu Zé se aproximou. Um olhar estranho no rosto. Eu vim te ajudar, Ricardo. Eu sei que você está passando por um momento difícil. E eu sei que você precisa de um amigo. Ricardo olhou para o seu Zé, desconfiado. Depois de tudo o que aconteceu, ele ainda queria ajudar? Por que você está fazendo isso, seu Zé? Ricardo perguntou. Depois de tudo que eu te fiz, você ainda quer ser meu amigo? Seu Zé sorriu. Um sorriso triste. Ricardo, eu sei que você errou. Mas eu também sei que você é um bom homem no fundo. E eu acredito que você merece uma segunda chance. Ricardo sentiu um nó na garganta. Aquele cara, mesmo depois de tudo, ele ainda acreditava nele. Eu não sei o que dizer, seu Zé. Ricardo falou, a voz embargada. Eu não mereço a sua ajuda. Seu Zé botou a mão no ombro dele. Bobagem, Ricardo. Todo mundo merece uma segunda chance. E eu tô aqui para te ajudar a recomeçar. Ricardo olhou nos olhos do seu Zé e viu sinceridade. Aquele cara era um anjo. Tá bom, seu Zé, Ricardo falou. Eu aceito a sua ajuda, mas eu não sei por onde começar. Seu Zé sorriu. Eu sei. Vamos para minha casa. Lá a gente pode conversar e planejar o que fazer. Ricardo hesitou por. Tudo. Ricardo, aquele clone, ele não é um clone, seu Zé falou. Ele é o seu irmão gêmeo. Ricardo arregalou os olhos. Irmão gêmeo? Eu não tenho irmão gêmeo.
Seu Zé balançou a cabeça. Tem sim, Ricardo, mas você nunca soube disso. A sua mãe, ela teve gêmeos. Você e o seu irmão. Mas o seu pai, ele não queria 2 filhos. Ele queria o herdeiro. Então, ele fez uma escolha. Ricardo sentiu um calafrio na espinha. Aquilo não podia ser verdade. O que você está querendo dizer? Ricardo perguntou, a voz tremendo. O seu pai, ele entregou o seu irmão para uma família rica, que não podia ter filhos. Ele pagou para essa família criar o seu irmão como se fosse deles. E ele nunca mais te contou sobre isso. Ricardo estava em choque. O pai dele tinha feito uma coisa daquelas. Por quê? Ele faria isso? Ricardo perguntou, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Porque ele era um homem ambicioso, Ricardo. Ele queria controlar tudo, e ele achava que 2 filhos iam atrapalhar os planos dele. Ricardo não conseguia acreditar. A vida dele era uma farsa. Tudo que ele sempre acreditou é a mentira. Quem é essa família? Ricardo perguntou. Quem criou meu irmão? Seu Zé hesitou por um instante. Eu não sei, Ricardo. Eu nunca descobri o nome deles, mas eu sei que eles são muito poderosos. E eu sei que eles odeiam você. Ricardo sentiu um medo terrível, um medo que ele nunca tinha sentido antes. Ele tinha um irmão gêmeo, criado por uma família rica e poderosa, que o odiava e queria matá-lo. Por que eles me odeiam? Ricardo perguntou. O que eu fiz para eles? Seu Zé respirou fundo. Eles acham que você roubou o lugar do seu irmão. Eles acham que você roubou a herança que era dele por direito. Ricardo ficou pálido. Aquilo era inacreditável. Mas eu não sabia de nada disso, Ricardo gritou. Eu não tenho culpa de nada. Eu sei, Ricardo, seu Zé respondeu. Mas eles não se importam com isso. Eles querem se vingar. Eles querem te ver sofrer. Ricardo não sabia o que fazer. Ele estava perdido, desesperado. O que eu faço, seu Zé? Ricardo perguntou. Como eu posso me proteger? Seu Zé olhou para Ricardo, um olhar sério no rosto. Eu vou te ajudar, Ricardo. Eu vou te proteger. Mas você precisa confiar em mim. Você precisa fazer tudo o que eu mandar. Ricardo hesitou por um instante, mas depois assentiu. Ele não tinha outra opção. Eu confio em você, seu Zé, Ricardo falou. Eu faço o que você mandar. Seu Zé sorriu. Ótimo. Então vamos começar a planejar a sua defesa, porque a guerra só está começando. E naquele momento, enquanto o sol começava a nascer, Ricardo percebeu que a sua vida nunca mais seria a mesma. Ele tinha um irmão gêmeo, uma família rica e poderosa querendo matá-lo e um amigo improvável ao seu lado. A luta pela sua sobrevivência tinha começado, e ele estava pronto para lutar até o fim. Mas a verdade que estava por vir era ainda mais devastadora do que ele podia imaginar. O celular de seu Zé tocou. Era um número desconhecido. Ele atendeu. Zé, precisamos conversar. Tenho informações sobre o irmão do Ricardo. E sobre a verdadeira identidade do pai dele. A voz do outro lado era rouca, familiar. Uma pausa. Zé, sou eu, Ana. O choque foi tão grande que seu Zé deixou o celular cair. Ana? Viva? Mas... como? Do outro lado da linha, o silêncio gritava. A vida de Ricardo estava prestes a virar de cabeça para baixo de uma forma que ninguém poderia prever. E o pior de tudo, a verdade estava mais perto do que ele imaginava. E mais perigosa do que ele poderia suportar. Seu Zé engasgou. Ana, viva? Aquela história toda, a Alice, a vingança, tudo uma farsa dentro de outra farsa? Ricardo, ele começou, mas a sirene do celular cortou. Outra ligação. Era o delegado Silva. Zé, preciso de você no antigo armazém do porto. Rápido, o clone do Ricardo, ele fugiu. E temos informações de que ele vai se encontrar com alguém importante lá. É uma armadilha, Zé. Uma armadilha grande. O sangue gelou nas veias de Ricardo. Armadilha? Quem estava por trás de tudo isso? Seu Zé, quem é essa Ana? Ricardo perguntou. A voz. Tremendo. E o que está acontecendo? Seu Zé suspirou, um olhar de culpa no rosto. Ricardo, a Ana, tantas vidas. E agora ele estava colhendo os frutos amargos.
Precisamos ir pro armazém, Ricardo, seu Zé falou, a voz firme. Precisamos impedir que eles se encontrem e precisamos descobrir a verdade de uma vez por todas. Chegaram no armazém. A tensão no ar era palpável. O delegado Silva e seus homens estavam escondidos, prontos para agir. Ricardo, fica aqui comigo, seu Zé falou, puxando ele para trás de um container. Deixa a polícia cuidar disso. Mas Ricardo não conseguia ficar parado. Ele precisava ver, precisava entender. De repente, um carro parou em frente ao armazém. De dentro saíram duas pessoas, o clone de Ricardo e Ana. Ricardo sentiu o sangue ferver. Aquela mulher, ela tinha enganado ele, tinha usado ele e agora estava ali tramando algo terrível. Precisamos agir agora, seu Zé, Ricardo sussurrou. Não podemos deixar eles escaparem. Seu Zé hesitou por um instante, mas depois assentiu. Tá bom, Ricardo, vamos lá. Mas fica perto de mim. Eu não quero te perder. Os dois saíram de trás do container e correram em direção ao clone de Ricardo e a Ana. A polícia, vendo a ação, invadiu o armazém, gritando e atirando. No meio do caos, Ricardo conseguiu chegar perto de Ana. Por que você fez isso? Ele gritou. Por que você me enganou? Ana olhou para ele, um olhar de desprezo no rosto. Porque você merecia, Ricardo. Você e o seu pai. Vocês destruíram a minha família. E agora eu vou destruir a sua. De repente, o clone de Ricardo apareceu atrás de Ana, apontando uma arma para a cabeça dela. Desculpa, Ana, ele falou, a voz fria. Você sabe demais. E então ele puxou o gatilho. Ana caiu no chão, morta. Ricardo ficou paralisado, sem acreditar no que tinha acabado de acontecer. O clone de Ricardo olhou para ele um sorriso psicopata no rosto. Agora é a sua vez, Ricardinho. E então ele apontou a arma para Ricardo e puxou o gatilho. Mas antes que a bala pudesse acertar, seu Zé se jogou na frente de Ricardo, protegendo-o com o próprio corpo. O tiro acertou seu Zé em cheio. Ele caiu nos braços de Ricardo, sangrando. Seu Zé, Ricardo gritou, desesperado. Não me deixe, por favor. Seu Zé sorriu fracamente. Cuida de você, Ricardo, ele sussurrou. E não esquece que a vida sempre dá uma segunda chance. E então, seu Zé fechou os olhos. Morreu nos braços de Ricardo, como um herói. A polícia cercou o clone de Ricardo e o prendeu. Ricardo ficou ali, ajoelhado ao lado do corpo do seu Zé, chorando. Ele tinha perdido tudo, a família, a fortuna, a vida. Mas no meio de toda aquela dor, ele sentiu uma gratidão enorme pelo seu Zé. Aquele homem tinha dado a vida por ele. Tinha acreditado nele, mesmo quando ninguém mais acreditava. E agora, Ricardo ia fazer o quê? Ele ia continuar vivendo? Ia tentar recomeçar? Ou ia se entregar à dor? Atenção, fãs de verdade. Essa saga épica chegou ao fim. Ou será que não? A verdade é que vocês, que acompanharam cada reviravolta, cada lágrima e cada tiro, têm o poder de decidir o futuro dessa história. Você precisa se inscrever agora no canal. Só assim você vai garantir que não vai perder os próximos capítulos dessa saga inacreditável e outras histórias exclusivas que estão por vir. Esmague o botão de like agora. Mostre para o YouTube que você é um fã de verdade e ajude a gente a continuar trazendo conteúdos incríveis como esse. Alimente o algoritmo com a sua energia. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final inesperado. Queremos saber o que você achou, o que você sentiu e o que você acha que vai acontecer com o Ricardo. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Mostre para eles o poder de uma história que te prende do começo ao fim. Este é o momento para demonstrar seu apoio e mostrar que você faz parte da comunidade de fãs mais incríveis do YouTube. O que será que o futuro reserva para Ricardo? Será que ele vai conseguir se vingar do seu irmão? Será que ele vai encontrar a paz? Só você pode nos ajudar a descobrir. Aperta o play e vem com a gente.